com os irmãos. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, vamos lá, em Josué, no capítulo 10. Josué, capítulo 10. Deus luta por nós. Dá para a gente repetir juntos? Vamos lá? Deus luta por nós. Você tem experimentado esse cuidado do Senhor? Acredito que sim. Todos nós temos sido alvos do cuidado do Senhor, né? E a direção da mensagem de hoje, você que veio domingo passado, na quinta-feira passada, sabe que houve uma aliança entre os gibeonitas e o povo de Israel. E por mais que a estratégia tenha sido o engano, a mentira, esta aliança foi firmada e Deus confirmou. E ela foi levada até as últimas consequências. Uma aliança feita naqueles moldes significaria que ninguém poderia se envolver em guerra com os gibeonitas. A despeito de uma distância tão pequena, eles estavam, na realidade, assumindo o compromisso de fazerem parte do povo de Deus. Era uma distância pequena, como daqui ao Frade, a gente comparou na quinta-feira passada, mas Josué e o povo de Israel não conhecia a cidade de Gibeão. Os gibeonitas, então, se vestiram de roupas maltrapilhas, se utilizaram, então, de astúcia, pão bolorento, saco velho, odres de vinho velhos, rasgados, cheios de remendos, sandálias velhas, roupas velhas, e chegaram diante do povo de Israel, na liderança de Josué, dizendo o seguinte: nós somos de uma terra tão distante, e queremos estabelecer aliança, porque a ordem de Deus era clara: não se poderia ter aliança com nenhum povo da terra, os cananeus, os amorreus, toda aquela turma ali de próximo. Josué não consultou o Senhor, não buscou o conselho do Senhor e fez a aliança. Depois, quando se descobriu, era tarde demais. Josué honrou esta aliança, com o diferencial de que agora em diante, os gibeonitas seriam, então, trabalhadores, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, para o culto em Israel. 400 anos mais tarde, Saul vai matar alguns gibeonitas, Davi assume o reinado e uma fome, uma praga começa a rondar ali a região do povo de Deus. Davi consulta o Senhor e descobre do que havia acontecido. Chama os gibeonitas e eles pedem então que membros da família de Saul fossem entregues a eles para serem mortos. É a lei de Deus, né? Vida por vida. E isso acontece, é um texto que nós trouxemos aí na mensagem passada. Os gibeonitas, eles vão pertencer ao povo de Deus até o período do retorno do cativeiro babilônico. Eles vão ajudar também no reparo dos muros de Jerusalém. Agora, então, no capítulo 10, nós temos imediatamente depois a aliança, uma situação envolvendo
alguns reis, para ser mais preciso, 5, que se mobilizam para guerrear contra Gibeão. Porque disseram o seguinte: Gibeão se uniu a Josué. E o que vai acontecer conosco? Eles invadem Gibeão, os 5 reis, que daqui a pouco eu vou dizer o nome deles todos, liderados por Adoni-Zedeque. De algum modo, os gibeonitas conseguem mandar um conseguem mandar uma carta para chegar até Josué, dizendo: venha e nos dê uma mão. No hebraico, essa questão de dar uma mão ou de vir nos ajudar é o mesmo que dizer: honre o compromisso firmado. Josué reúne os seus homens na noite, percorre 35 quilômetros. Imagina percorrer 35 quilômetros numa noite. E estabelece um plano de, na surdina, tomar de volta Gibeão, que já estava rodeada por esses 5 reinos, 5 exércitos. Seria uma batalha fadada ao fracasso, se não houvesse intervenção divina. Primeiro, uma saraivada. Ih, pastor, agora só pegou pesado. O que é saraivada? É chuva de pedras. Lembra do que aconteceu no Egito? Uma das pragas? A mesma coisa. Mas a batalha ainda estava renhida, intensa. E aí Josué resolve pedir o inusitado: que o sol parasse, para que não chegasse a noite, porque aquela batalha teria que ser travada ali, naquele tempo. E o Senhor parou o sol. E a vitória aconteceu. Depois, mais tarde, os 5 reis vão ser presos. Depois, enfim, a história de conquistas vai acontecer agora de maneira avassaladora. Em 7 anos, Josué e o povo de Deus tomou toda aquela terra. O que a gente aprende com isso? Nós vamos ler o texto, mas o tema é esse: Deus luta por nós. Tem vitórias que eu e você só vamos viver porque Deus é por nós. Só. Simples assim. Vamos ao texto. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo. Repita comigo: muito medo. Porque Gibeão é uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão
mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui, livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o seu exército, com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles surgiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos sírios de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filisteus, dos sírios de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Ore mais uma vez, diga: Senhor, mantenha minha concentração, e desde os adultos até as crianças que têm condições de ouvir e de entender, esta mensagem é capital. O Senhor luta por nós. Ninguém é tão novo que não possa entender, e ninguém é tão velho que possa saber de tudo. E a palavra de Deus, nesta noite, vai nessa direção. O Senhor luta por nós. Fale ao nosso coração, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, solta aí a tela. O medo em nossas guerras diárias precisa ser substituído pela confiança de que Deus é quem luta por nós. Dá para recitarmos juntos? Vamos lá? O medo medo. Uma pergunta básica aqui. Quantos aqui têm medo de alguma coisa? Levante a mão assim. É universal. O medo é universal. Atinge a todos. Nós temos vivido guerras diárias. Eu tenho um site que eu busco as imagens. Dá um clique para trás, por favor, João. E coloquei ali uma palavra em inglês. Perguntei para o meu assessor para inglês. Existe a palavra que é para guerra e existe a palavra que é para conflitos. E eu coloquei a palavra que é para conflitos. Saiu aí o coronavírus. Estamos em uma guerra. Mas é claro que o coronavírus não é a única das nossas guerras. Antes fosse.
existem guerras. Esse texto, amados, é um estímulo para a nossa fé. Esse texto fala, primeiro ponto, João, uma mobilização organizada contra Gibeão, fala do povo de Israel respondendo ao apelo de Gibeão, e fala do Senhor respondendo com um sinal no céu. Essa mensagem ela é capital porque, de algum modo, amados e amadas, a nossa geração tem se descuidado de um princípio básico das Escrituras. Qual é? Que o nosso Deus faz milagres. Essa geração tecnológica, cientificista, essa geração que quer explicação para tudo, está correndo sério risco de se tornar, com o tempo, humanista, materialista e orgulhosa por demais nas suas próprias realizações. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia entendendo que a Bíblia é um livro de Deus. Se você veio aqui nesta noite para tentar ter a minha explicação do porquê o sol parou, você vai se frustrar. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades, mas não me importo com elas. Eu creio que esse texto, amados, vai exercer um espanto no seu coração se você ler esse texto com o mesmo efeito que a leitura e pregação de um evangelista chinês chamado Leland Jung, radicado nos Estados Unidos. Ele pregou um sermão e deixou timbrado na sua Bíblia 3 versos, em 3 pontos do seu sermão. Primeiro, o sol se deteve. Josué 10, 13. Segundo ponto, o ferro flutuou. Segundo Reis 6, 6. O machado de Eliseu, né? E Salmo 48, 14. Este é Deus, o nosso Deus. Nós cremos, amados e amadas, em um Deus que faz milagres. E este é o ponto central da nossa meditação nesta noite. Primeiro ponto, João, todos contra Gibeão. Adonisedeque, amados, abrindo parênteses, provavelmente esse nome significa Senhor Zedeque. Zedeque, uma divindade. Então este nome já é um nome de uma divindade pagã. Rei de Jerusalém, é a primeira vez que ocorre na Bíblia o nome da cidade de Jerusalém. O texto vai dizer, amados e amadas, no versículo 1, que ao ouvir Adonisedeque que a cidade de Ai havia sido destruída, primeira cidade de Jericó, depois a cidade de Ai, e que os reis dessas cidades tinham sido completamente derrotados, e que os moradores de Gibeão, que significa cidade das montanhas, uma imponente cidade. A gente olha para os gibeonitas, dá até pena deles, né? Fala, poxa, tiveram que pedir ajuda. Não, eles eram valentes, eles eram formados, era uma confederação de 5 cidades. Não havia rei em Gibeão. O sistema de governo de Gibeão não era de monarquia, era uma espécie de conselho de anciãos. Era uma cidade desenvolvida, um reino desenvolvido. Mas eles tiveram a humildade de, a partir do medo, buscarem o Senhor. Adonisedeque também teve medo. Eu pedi para você repetir a frase do versículo 2. Ficou com muito medo. Mas ao invés de buscar ao Senhor, Adonisedeque resolveu buscar amigos para formar uma confederação militar contra Gibeão. E daí então, esses nomes que vocês já me ouviram aqui no versículo 3. Oão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute,
Jáfia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon. Adoni lidera essa confederação militar e cerca, acampa junto a Gibeão e ataca aquela cidade. Amados, nós estamos acostumados a lermos textos de que o avanço do povo de Deus estava suscitando muito medo a todos aqueles que ouviam contar a história de conquista. Em Josué 2, 10 e 11, é Raabe que diz: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e o que vocês fizeram com Seom e Og, reis dos amorreus, do outro lado do Jordão. E Raabe disse: quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Está lá em Josué, ainda no capítulo 2, nós vimos esta mensagem aqui juntos. Em Josué, no capítulo 5, nós encontramos também, amados, esta expressão: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, porque já havia feito a travessia do Jordão, o texto vai dizer: o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados. Uau! No capítulo 9, versos 1 e 2, agora é a vez, amados, de todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, todos se uniram em comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Somente os gibeonitas, versículo 24 do capítulo 9, vai dizer o texto: tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Olhe para mim, amados, eu não sei se você está conseguindo acompanhar a história. Quem eram os israelitas nesse período aqui? Um exército formado, bem estruturado? Eles eram o quê, amados? Um bando de homens, mulheres e crianças e gado. Eles tinham um exército. Mas é claro que se juntasse todos esses que eu falei, que eu não vou repetir aqui, essa turma toda, militarmente falando, né, usando essa expressão bem popular, Israel seria apagado do mapa, amados, com sopro. Mas Deus estava do lado de Israel. Queridão, queridona, isso acontece com a gente. É por isso que a gente não pode dar lugar ao medo. Porque Deuteronômio 28, 10 vai dizer: todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Provérbios 10, 24 vai dizer: aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. A pergunta que não quer calar, amados, não é que nós estejamos do lado de Deus. A pergunta é: Deus está do seu lado? Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8. O livro de Josué, me perdoe a franqueza aqui, é um livro de absurdos militares. É a história de um povo, amados, que tinha um Deus. Que tinha um Deus. E que por conta disso,
tinha tudo o que eles precisavam. Por isso que o texto vai dizer que Adonisedeque ficou com muito medo. E por isso acampou junto com seus aliados nos limites de Gibeão e atacaram a cidade. Esta batalha, preste muita atenção, seria um teste para o povo de Deus. Porque Deus já havia dito a Josué 1:3, todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E Josué 1:5, Deus disse, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem abandonarei. Ninguém, amados. E me perdoe a simplicidade ou a simploriedade do meu argumento. Ninguém é ninguém. Juntaram 5 reis. Quem conhece a história vai saber que depois Josué vai vencer esses 5 reis, depois vai vencer mais 7 reis, e depois vai sair vencendo. Porque esse texto, capítulo 10, é o teste final. Será que Josué honraria o compromisso com os gibeonitas? Será que Josué iria até as últimas consequências? Será que Josué dependeria do Senhor em tudo? E a terceira e radical pergunta, será que Josué estaria disposto a fazer uma oração inusitada, que ninguém havia feito? Amados, eu vibro com a fé de Josué, porque ele fez uma oração que ninguém havia feito ainda. E Deus atendeu, para estabelecer um sinal de que Ele é Deus. E Ele guerreia as suas guerras. Me perdoe, mais um argumento simples. Mexeu com você, mexeu com Deus. Desde que você seja de Deus, é claro. Deus tem compromisso. Ele entra na batalha. Segundo ponto, João. Israel socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandam dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não deixe de ajudar os teus servos. Os gibeonitas eram servos, amados, a despeito de serem homens valentes, e eu gosto muito de pensar aqui, de que no versículo 2 vai dizer, todos os seus homens eram valentes. Os gibeonitas eram guerreiros valentes. Mas com humildade, amados, eles evocam a simplicidade do servo e pedem ajuda. Olhe para mim, queridão e queridona, quando você vai parar de ser orgulhoso e vai pedir ajuda? Quando que você vai parar de ser durão, durona e dizer, eu preciso conversar, Deus me ajuda, Deus me socorra? Os gibeonitas, amados e amadas, não pensaram 2 vezes, eles eram homens valentes. Você está ligado no texto? Está dizendo lá, eles eram uma das cidades reais maior do que Ai, e eram homens valentes, era uma cidade grande. A mesma palavrinha no hebraico aqui para cidade grande é a mesma palavra que Jonas vai usar no seu livro acerca de Nínive. Claro que Nínive era muito maior do que Gibeão. Eu só estou dizendo que era uma cidade grande. No hebraico não dá ideia de grande de tamanho, é grande de importância. Era uma cidade, homens valentes, mas eles pediram ajuda. Josué, então, versículo 7, parte de Gilgal, ele e todo o exército com ele. Preste atenção no outro detalhe aqui. Vocês se lembram lá em Ai, quando o povo perdeu a batalha por conta do pecado de Acã, no capítulo 7, e Josué ouviu aqueles espíritos dizendo o seguinte, não vamos mandar o povo todo não, vamos mandar
uma meia dúzia, não, uns 2 ou 3 mil homens só. Depois dessa derrota em Ai, Josué, amados, gato escaldado tem medo de água fria, né? Era qualquer guerra, levava todo o exército. O quê? É todo. Amado, amada, não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. O negacionismo, ele é perigoso em todas as áreas, mas sobretudo quando a gente está enfrentando alguma luta, alguma prova. Não, isso daí eu consigo. Eu tenho condições de lidar sozinho. Josué reuniu todo o exército. Versículo 7. E todos os valentes. E aí esse texto, amados, para quem gosta de teologia, é a perfeita sincronia entre responsabilidade humana e soberania divina. Josué reúne todo o exército, reúne todos os valentes, e agora o Senhor vai falar: não tenha medo deles, porque eu entreguei nas suas mãos, e nenhum deles poderá resistir a vocês. E o tempo verbal dessa expressão, os entreguei, eu já ministrei para vocês aqui, é o tempo perfeito no hebraico, significa ação completa. Então, está dizendo o seguinte: já foi entregue, vocês já vão vencer. Já vão vencer, não? Já venceram. Já venceram. Ninguém poderá resistir a vocês. E é interessante que a promessa de que ninguém te poderá resistir faz uso de um outro verbo no hebraico para permanecer, que é o mesmo verbo que é usado mais tarde quando o sol e a lua permanecem, no versículo 13. E é o mesmo verbo que Josué vai usar quando fala ao exército no verso 19, para que eles não ficassem parados, mas perseguissem o inimigo. Na verdade, amados e amadas, Deus libera uma palavra: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Isso me faz lembrar um pastor norte-americano, vindo do movimento de igrejas negras, aquele jeito bem extrovertido e entusiasta de pregar. Ele disse certa feita o seguinte: por que Davi não teve medo de Golias? Porque todos os homens de Israel disseram: é um gigante, não dá para a gente. Davi teria pensado: é um gigante, a testa é grande, não dá para errar. Uma questão de perspectiva. O Senhor estava do lado de Israel. A coisa começa a complicar, Iracema, Jane, Nádia, é quando a gente está do lado errado da história. Mas se Deus está do nosso lado, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, repito, quem será contra nós? Ninguém poderá resistir. Deus já havia dito a Josué, ninguém poderá resistir. Josué 1,5. Josué 6,2, acerca de Jericó: eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o rei e os valentes. A cidade de Ai, capítulo 8, versículo 1. Não tenha medo, Deus disse a Josué, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se, marche contra a cidade de Ai. É aquilo, amados, de um princípio muito importante. Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. A terra já estava dada a Israel, mas ela precisava ser conquistada. A salvação é algo que nós já temos, mas a santificação é o nosso progresso do dia a dia. É isso que o pessoal não entende. Tem gente que fala o seguinte: não, eu já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, aleluia, amém. Mas a palavra de Deus também diz: desenvolvei a vossa salvação. Paulo dizendo aos Efésios. João capítulo 15, Jesus disse: vós não me escolhestes a mim,
Mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Muita gente vai chegar no céu e falar, mas eu era eleito, não era? Não. Cadê os frutos? Os sinais, as manifestações. É aquilo que um puritano diz: Deus elege no céu aquele que ele santifica na terra. Vamos lá, gente? Cadê o progresso? Cadê a conquista? A estratégia vem do homem, amados. A vitória vem do Senhor. Josué reúne a estratégia. Vamos lá, vamos de noite. 35 quilômetros. Josué os atacou de surpresa, versículo 9. Saindo de Gilgal. Só que o Senhor precisou entrar. Versículo 10. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico e os derrotou em Israel. É interessante, amados, pânico, do hebraico Ramã, que significa confundir, fazer barulho, desconcertar. Deus desconcertou os inimigos. Deus causou um pânico, amados, uma confusão, um barulho. Deus interviu. E depois, se isso não fosse o bastante, no versículo 11, diz que o Senhor, é isso mesmo, fez cair do céu sobre eles grandes pedras, do hebraico barad, que significa chover granizo. Só que não é um granizo desse do sul. Esse granizo que cai em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é pedras. Aí você está falando, mas pastor, como assim? Deus deu a terra, mas o povo de Deus precisava tomá-la. E é interessante que essa coisa de medo, de pânico, eu não vou ler todos os textos, amados. Êxodo 14, 24, Salmo 77, 16 a 18. Trovões e relâmpagos, coisa de Deus. Juízes 4, 15. Trovões. 1 Samuel 7, 10. 2 Samuel 22, 15. Salmo 18, 14. Salmo 144, 6. Em Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Em Êxodo 9, 22 a 26, numa das pragas, o Senhor fez cair chuva de pedras em toda a terra do Egito. Aí você deve estar olhando para mim e falando o seguinte: ah, pastor, mas isso é um fenômeno natural. É? Hã? É? Mas olha assim, versículo 24 diz: de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grande como nunca houve em toda a terra do Egito. Tá legal. Vamos explicar que foi um vulcão lá perto. Ah, tá. Mas versículo 25. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas quanto animais. A chuva de pedras destruiu plantas do campo, quebrou árvores do campo. Foi um negócio sobrenatural. Aí você vai falar, mas pastor, eu ainda creio que foi natural. Então eu leio o versículo 26 para você. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Me explica. Teve chuva de pedras no Egito todo. Mas na terra de Gósen, na terra do povo de Deus, na terra onde os que estavam em Cristo, Gósen, Jesus é a nossa Gósen. Jesus é a nossa terra segura. Jesus é a nossa proteção, amados. Chuva de pedras. E eu não quero que ninguém aqui seja esperando ver para crer. Mas em Apocalipse 11, 19, diz que vai se abrir o santuário de Deus e a arca da aliança vai ser vista no santuário e vão sobrevir relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 11,
19. E Apocalipse 16, 21 diz que a chuva de granizo, Laci, segura aí, pedras que pesavam mais de 30 quilos. Ploft, 30 quilos. Ploft, 30 quilos. E o texto diz, por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Aí, amados, caminhando para o fim, Deus estabelece um sinal. Josué fala ao Senhor. Eu creio, e eu vou seguir a chamada Septuaginta, que entende essas palavras de Josué como uma oração. Eu tenho muita dificuldade de entender essa palavra de Josué como uma ordem. Porque quem era Josué para dar ordem a Deus? Né? Uma oração. Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olhe para mim. Tem gente que fala o seguinte, é simbólico. Pode até ser. Porque diz que isso está escrito no livro dos justos. Esse livro dos justos você vai encontrar em 2 Samuel 1:18. É um livro de heróis da fé. Uma linguagem, na maioria das vezes, realmente simbólica. Mas o texto fala de modo muito claro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal e todo Israel foi com ele. Alguns vão dizer o seguinte, pastor, não é que o sol parou. Deus apenas amenizou o calor do dia. Então, como amenizou o calor, a sensação térmica foi que, de fato, houve o sol parado, mas não aconteceu isso. Alguns outros falam o seguinte, pastor, não tem lógica, porque não é o sol e a lua que giram em torno da terra. É a terra que gira em torno do sol. Mas, amados, Josué pensava que o sol se movia em torno da terra. Essa era a linguagem da época. A Bíblia não está errada. É uma perspectiva da terra. É a mesma perspectiva que você fala hoje sobre pôr do sol. O sol se levantou. É uma linguagem reduzida ao entendimento da época. Mas fato é, amados, que tal fenômeno não aconteceu nunca mais. Talvez na história de Ezequias, o meu xará, vai ter uma questão de voltar a alguns graus, o relógio, aquela história toda, e há alguns pregadores que gostam de fazer continhas e vai dizer, olha, as horas que faltavam, tem um dia perdido no universo. Não tem comprovação sobre isso. Porque o ponto não é esse. O ponto é que o Senhor lutava por Israel. E o Senhor lutava por Israel. E tem acontecido o que for. Só aconteceu em resposta à oração de Josué. Foi coincidência. E aí eu me lembro de um pastor capelão do Seminário do Sul, no meu tempo de seminário, da Débora também. Ele dizia,
pare de orar e as coincidências também vão parar de acontecer. Tem coisa que é só coincidência depois que a gente começa a orar. Nossa, que coincidência! Amados, Deus disse, esta luta é minha. Deus disse. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, no Mar Vermelho ainda. Em Deuteronômio 20, versículo 4, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha, e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. O texto vai terminar dizendo que Josué volta ao arraial e todo Israel foi com ele. Israel, a partir desse texto, não perdeu nenhuma batalha mais. Por isso que eu quero terminar esta fase, depois ficando apenas 5 minutos para as considerações finais, com uma declaração de James Montgomery Boyce. Ele disse o seguinte: olha para mim, por favor. Confesso que não tenho grandes convicções quanto ao que aconteceu. Ele não tem, eu também não tenho. E ao ler os vários artigos e livros disponíveis, sinto que ninguém mais tem convicções muito fortes sobre este ponto. Não acredito que as palavras sejam poéticas, apesar de terem sido registradas no livro dos justos, um livro amplamente poético. Duvido que a Terra tenha realmente interrompido sua rotação. Nem mesmo que o Sol e a Lua pararam de verdade na passagem pelo espaço. Costumo pensar que outros fenômenos foram usados por Deus para prolongar a luz do dia, mas não sei. E posso dizer apenas que me contento em esperar até que o próprio Deus revele precisamente o que aconteceu, o que ocorreu. O certo é que Deus fez algo para dar às forças judaicas uma vitória completa e decisiva. Eu encerro com esta fala. Eu também não sei o que aconteceu. Eu só sei que Deus agiu. E Ele age na minha vida. Ele age na sua vida. Hoje eu recebi muitos presentes de aniversário. Um deles, eu tinha colocado diante de Deus alguns meses atrás de desejo de retornar ao magistério teológico, só que agora nesse formato EAD. Hoje eu recebi contato formalizando para dar um módulo de teologia bíblica do Novo Testamento, uma faculdade de teologia de Cuiabá, Mato Grosso. Presente de Deus. Mas é claro, amados, de que eu e você temos histórias para contar de milagres assim extraordinários. Mas aí eu tenho 2 considerações em 3 minutos para fazer. Primeiro, o medo nos leva a entrarmos em guerras desfavoráveis, pois o Senhor está sempre do lado oposto do medroso. Somente a confiança em Deus pode nos fazer superar todo o medo. Adonisedeque tinha muito medo e resolveu se unir para guerrear contra o povo de Deus. Gibeão tinha muito medo e resolveu se unir ao povo de Deus. O medo ou vai te afastar de Deus, ou vai lhe aproximar desse mesmo Deus. O medo, em outras palavras, ou vai fazer você correr de Deus,
ou vai fazer você correr para Deus? Anote aí, guarde isso no seu coração. Outra aplicação, João. Quando o Senhor guerreia as nossas guerras, Ele move os céus e a terra em nosso favor. Este é o sinal de Deus para nós. É assim que eu luto minhas guerras. O Senhor luta pelo seu povo. Zacarias 4:6 vai dizer: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E por fim, deixa a última tela, João. Receba essa palavra. Aprendi hoje, na minha devocional com Paul Tripp, naquele livro, As Misericórdias do Senhor Renovam-se a Cada Manhã. Ele disse o seguinte: eu penso que um dos segredos sujos da igreja de Jesus é que muitas coisas são feitas por medo e não por fé. E o medo no cristão ocorre em função do esquecimento, ao ponto de você esquecer quem é Deus, quem você é como filho dele e o que você tem recebido em virtude da sua graça. E aí, Paul Tripp fala uma coisa que me abalou profundamente. Em outras palavras, o medo só é vencido por um medo maior e mais importante. Ele sugere que a solução para o medo é o medo. Ih, confundiu geral, né, Dani? Quando o temor a Deus preenche e controla o seu coração, você fica protegido do medo paralisante e debilitante das outras coisas. Quando Deus aparece maior do que qualquer outra coisa que você vem enfrentar neste mundo, e o seu coração é capaz de experimentar paz nele, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, e mesmo quando você não tem o poder de resolver, é esse medo, o medo a Deus, que ele faz manter-se seguro diante do medo que está em sua volta. Então fique de pé. Você vai receber agora uma vitamina bíblica, para terminar. E que coisa boa. Meu último minuto vai ser essa vitamina. Está preparado? Vitamina bíblica. Salmo 23:4. Se quiser colocar a mão no seu coração, é um símbolo. Mas vale a pena. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais uma cápsula. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. E última cápsula. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus, o teu povo está aqui. Deus, o teu povo está com esta palavra. O medo em nossas guerras diárias precisa ser substituído pela confiança de que é Deus quem luta por nós. Esta é a palavra. O Deus que livrou o povo de Israel, o Deus que salvou Gibeão, o Deus que salvou o seu povo eleito e ainda salva ao longo da história, é o mesmo Deus que está aqui hoje. O perfeito amor, como diz 1 João, lança fora todo o medo. Teu povo vai sair daqui com coragem, com destemor. Nós não sabemos o que nos acontecerá, não é nem amanhã, é daqui a 1 segundo.
Mas nós sabemos de uma coisa: Deus está por nós. Não temos o que temer. Louvado e engrandecido seja o teu nome. O Deus que luta as nossas lutas, que luta por nós. Cremos nisso e oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e creia. Deus é por nós. Ele está conosco. Aleluia.